Foi. Pessoal, vamos lá, nosso livro de Fundamentos da Psicologia e do Aconselhamento. Hoje nós vamos para a unidade 2 e vamos sair aí um pouquinho daquela parte muito teórica do que é a psicologia, como funciona a psicologia e assim por diante, e vamos entrar mais aí na ideia do conselheiro. E aqui eu preciso lembrá-los que existem conselheiros não cristãos, sim ou não? Existem profissionais que trabalham com aconselhamento, com orientação pessoal, crescimento pessoal. Por exemplo, os coachings, que está aí na moda atualmente. O que é um coaching, de certa forma? É um conselheiro. Agora, nós vamos observar princípios hoje do conselheiro cristão, do conselheiro crente em Jesus. Alguns princípios que eu e você, como discípulos de Jesus, podemos utilizar para aconselhar as pessoas ou para sermos um conselheiro ou uma conselheira eficaz que vai abençoar e que vai ajudar as pessoas. Eu pergunto para vocês, quem pode atuar como um conselheiro? Será que é qualquer pessoa que vá na igreja pode ser um conselheiro? O que vocês acham? Não? Gente, realmente não é qualquer irmão, qualquer pessoa que pode atuar como um conselheiro ou como uma conselheira. O que nós precisamos entender? Que a função de aconselhar, a função de dar conselhos, a função de direcionar uma pessoa, ela é de suma importância, e aquele ou aquela que vai fazer o aconselhamento, que vai ser o conselheiro ou a conselheira, precisa estar preparado, precisa estar apto para isso. Vou tomar como exemplo aqui, e eu vou tentar ao longo dessa aula puxar exemplos de personagens bíblicos para tornar a aula mais legal e mais didática com vocês. Quem aqui lembra de um personagem bíblico que foi um conselheiro eficaz? Quem lembra? Salomão aconselhou muita gente. Aquela passagem das duas mulheres, corta a criança no meio, é terrível, né? Aquilo ali foi algo extraordinário. Quem mais? Teve um profeta no Antigo Testamento que antes de ser profeta era conselheiro. Quem lembra? A Bíblia fala que o profeta Isaías era um conselheiro real, trabalhava dentro do palácio, aconselhando os reis de Judá, os reis do Reino do Sul. Então, a função de conselheiro, ela é importante, e aquele que vai aconselhar precisa estar preparado. Agora, nós temos algumas características. O livro aponta aí pra gente na unidade 1, no capítulo 1, quem quiser aí só acompanhar para ver onde está, é a página 55 em diante. Mas o conselheiro precisa ser alguém ajustado. O que é alguém ajustado, pessoal? É alguém íntegro. Alguém ajustado é alguém que não está com a vida bagunçada ou tribulada. Muito boa, muito bom esse termo, irmão Fábio. Como que eu vou aconselhar alguém que está com a vida toda atribulada, se eu também estou? Esses conselhos surtirão efeito? Há um peso de autoridade na minha palavra como um conselheiro,
se naquilo que eu vou aconselhar alguém, eu estou pior do que a pessoa que vai receber os conselhos? Então, o conselheiro precisa estar aí com a vida ajustada. Quer ver um exemplo? Você vai pedir conselhos da sua vida financeira, do seu orçamento e gastos mensais, para quem? Para uma pessoa financeiramente ajustada ou desajustada? Uma pessoa ajustada. Não vou pegar conselho com aquela pessoa lá que eu sei que ele é muito rico, mas vive correndo do agiota, vive correndo daquele, vive correndo daquele. Vai adiantar? Não vai. Então o conselheiro precisa ter uma vida ajustada. Depois, uma vida equilibrada. Gente, talvez, olha só, eu sempre falo que nós vivemos tempos, dias, pessoas de extremos. Sempre falo isso. Pessoas extremistas são as piores para aconselhar as outras. Por quê? Você vai pedir um conselho a respeito lá do seu trabalho, por exemplo, para uma pessoa que é espiritualista. Não estou falando de pessoa espiritual. Estou falando de pessoa espiritualista. Tudo é demônio. Tudo é espiritual. O camarada está andando na rua, olhando para o celular, trupique e cai, o demônio me derrubou. Não, não é o demônio não. É falta de atenção. Então, esse é o espiritualista. Olha, irmão, hoje o pneu do carro furou, tenho certeza que é o diabo. Aí você vai lá olhar o pneu, tá só no arame. Não tem jeito, irmão, vai furar, não tem como. Tem como fazer outra coisa, vai furar mesmo. Ué, tá esperando o quê? Então, o que o espiritualista vai te dar de conselho a respeito do teu trabalho? Não, esse patrão teu tá com demônio, certeza. Esse patrão teu aí, certeza que ele está atribulado, ele está sendo usado. Está sendo usado, irmão. Chega lá no teu trabalho assim, já estende a mão para todo mundo. Esse é o conselho que o espiritualista vai dar. Irmão Micael, e se eu pegar um conselho com aquela pessoa que não acredita em nada que é espiritual? Aquela pessoa que tudo é pela lógica, pelo entendimento, pela razão humana, ele não crê que existe anjos, demônios, mundo espiritual, nada disso, não crê que a gente precisa orar, que a Bíblia é inspirada pelo Espírito Santo, é uma pessoa ali só no natural. Se dependendo do assunto que você for tomar de conselho com essa pessoa, você vai receber um conselho extremamente perigoso. Quer ver um exemplo? Vida conjugal. Você vai lá pedir um conselho para o teu amigo que não tem temor a Deus. E você está passando um período difícil na vida conjugal. Primeira coisa que ele vai falar para você: larga essa mulher. Larga essa mulher, arruma outra rapidinho. Larga esse marido. Larga esse homem, rapidinho você arruma outro. Ela não vai falar para você, ora, busca orientação pastoral, busca um conselheiro cristão, busca uma conselheira, busca alguém que já passou por isso e venceu, vai te ajudar. Não vai falar isso, vai falar, não, troca rapidinho, você arruma outro, acabou. Então, são os extremos. E nós, os cristãos, precisamos ser equilibrados. Amém? Outro ponto, alguém espiritual. E aí não é o espiritualista. Quem é o espiritual? Aquela pessoa que tem temor a Deus e vai puxar o outro gancho, que dá bom testemunho, que tem algumas experiências de vida e vai compartilhar isso com você para te abençoar. Então, queridos, e daqui a pouco nós vamos ver algumas práticas espirituais que o conselheiro cristão precisa desenvolver para ser um bom conselheiro. Nós precisamos nos atentar a isso.
Ah, irmão Micael, não dou conta nem da minha vida espiritual. Não queira ser conselheiro de ninguém. Ah, irmão, não estou orando nem por mim. Como é que você vai? Como é que eu vou orar por alguém que nós estamos aconselhando? Tem jeito? Não tem. Depois, aí, aqui nesses 4 pontos, o bom testemunho. Gente, para nós trabalharmos, exercermos essa função de um conselheiro, de uma conselheira cristã, nós precisamos ter um bom testemunho. O apóstolo Paulo fala isso a respeito dos obreiros da casa do Senhor. E um outro ponto que muita gente esquece, as funções na igreja depois dos apóstolos. Qual que foi a primeira função que apareceu na igreja em Atos 6? Quem lembra? A instituição de quem? Dos diáconos. Aí os diáconos tinham que ter 3 qualidades. Quantas qualidades? Primeira, serem cheios de fé. Segunda, serem cheios do Espírito Santo. E terceira, boa reputação. Filipe e Estevão e os outros 5 diáconos que aparecem em Atos 6 são pessoas cheias de fé, cheias do Espírito Santo e de boa reputação ou bom testemunho. Irmão Micael, mas eu não tenho que ficar por aí me preocupando com a minha reputação, porque a minha reputação é o que os outros enxergam de mim ou falam de mim. Beleza. Só que se você cuidar do seu caráter e eu cuidar do meu caráter, as pessoas vão falar bem da nossa reputação. O cristão, ele não vive preocupado com a reputação. Ele vive preocupado com o caráter. Porque se nós manifestarmos o caráter de Cristo aí fora, como é que as pessoas vão falar que a nossa reputação é ruim? Como que alguém vai dizer que a tua reputação é má se eu imitar Jesus aí na rua, aí fora? É impossível. Então, qual que é o grande X da questão do bom testemunho? É nós sermos o que Cristo quer que sejamos. Pessoas que vivem o Evangelho no dia a dia, em casa, no trabalho, na rua, em qualquer lugar que a gente tiver. Ser uma pessoa ali, independente do lugar e do momento, que representa Cristo. E se nós formos isso, a nossa reputação, consequentemente, será boa. O nosso testemunho será bom. Amém? Aí depois, na questão de ser espiritualmente disciplinado. Como é que o conselheiro vai ser espiritualmente disciplinado, pessoal? Através das disciplinas espirituais. E quais são as disciplinas espirituais que eu e você precisamos desenvolver? E aí não é só para ser conselheiro, é para ser crente, para ser cristão de verdade. Oração, o hábito de orar. Por que o hábito de orar, gente? Porque não adianta na vida cristã só orar. Todo mundo que se diz crente ora, sim ou não? Talvez a pessoa não orou segunda, não orou terça, não orou quarta, não orou quinta, sexta, sábado, aí ela veio na igreja domingo. E aí no domingo ela ora. Não, ao contrário, né? E aí, irmão Fábio, eu penso que não é só para dormir. É ao acordar, agradecer a Deus. É no momento do alimento, dar graças a Deus. Porque a Bíblia diz que na igreja primitiva, eles comiam, se alimentavam, dando graças a Deus. É orar ali, você está ali no teu trabalho, está preocupado com alguma coisa, se aproveita, Senhor, te apresento essa questão aqui, entra com providência nisso, tal, me ajuda, me dá direção.
É um momento ali difícil, você está nervoso, impaciente, Senhor, me ajuda, me acalma, me mostra uma saída, tal. Irmãos, nós podemos orar em qualquer momento, mas alguém não entende isso e só ora na igreja, uma vez por semana, ou 2 vezes por semana. Se nós não desenvolvermos o hábito da oração, como conselheiros cristãos, nós vamos orar pelo aconselhado, sim ou não? Nós temos que ajudá-lo em oração, sim ou não? Como é que a gente vai falar assim o livro chama de aconselhando, aquele que está recebendo os conselhos. Você vai ter coragem de olhar para a pessoa e dizer assim, eu vou orar por você? Você já pensou se na próxima sessão o irmão chegar e falar, ô Júnior, Pai do Senhor, você orou por mim? E aí se não orou, vai falar que orou? Sim, senhora? Quem pode ser os conselheiros? São os mais velhos e são os mais novos. Por que não tem resposta, irmã Laudineia? Porque a função de aconselhar está mais ligada aos aspectos morais, espirituais, de bom testemunho e assim por diante, do que com a idade da pessoa. É claro, irmãos, nós sempre falamos isso aqui. A sabedoria popular, as experiências de vida, quem possuem são os mais velhos. São as pessoas mais experientes, mais vividas. Agora, a questão de um aconselhamento cristão, de mostrar a palavra de Deus para a pessoa, de direcionar a pessoa pela palavra de Deus, de orar com a pessoa, de dar conselhos bíblicos para a pessoa, não tem restrição de idade. O que é necessário? Maturidade. Isso é necessário. Porque nós temos pessoas de 40 anos imaturas, sim ou não? Irmão, se tiver alguém aqui, eu acho que não tem, me perdoe. Mas para mim não existe. A pessoa tem 40 anos, morando na casa do pai e da mãe, ganhando super bem, não ruma casamento, não sai debaixo da barra da saia da mãe, não assume responsabilidade para viver a vida. Isso para mim, a pessoa pode ter 1000 anos, é um imaturo. É uma pessoa sem responsabilidade nenhuma, que não cresceu, só fez aniversário e cantou parabéns. Irmão, mas eu não quero casar. Cata a tua traia e vai morar sozinho. Cria responsabilidade. Vocês acham isso certo, sim ou não? Por quê? Não, mas eu ainda não achei a moça, eu ainda não achei o varão. Tudo bem, você vai achar. Traz para os pais conhecerem e abençoarem. Mas você precisa criar uma responsabilidade. Tem uns, gente, tem uns que nem ajudar não ajuda. Fica sugando o pai e a mãe com 60, 70, 80 anos. E tá lá, igual um sanguessuga. Uma pessoa dessa é madura? Claro que não. Não é madura. Então, o conselheiro cristão, ele tem que ser maduro. Nós temos gente de 40, 50 que ainda não amadureceu. E temos pessoas com 20 anos que estão maduras. Agora, isso é muito de pessoa para pessoa, de criação para criação, de família para família. Então não dá para a gente estabelecer uma idade. Agora, uma coisa é fato. Irmão Micael, e a respeito assim de dificuldades práticas da vida? A pessoa perdeu um ente querido, a pessoa está desempregada e tal. Na maioria das vezes, pessoas mais experientes que já passaram por essas dificuldades da vida estão mais preparadas para aconselhar aquela pessoa que precisa do conselho. Fica claro isso? Amém? Então, pessoal, além do hábito de orar, o hábito de ler a Bíblia. Tem aquela historinha que vários pastores contam.
A irmã perdeu o óculos e precisava do óculos. Quem já ouviu essa? E precisava do óculos para ir trabalhar, e precisava do óculos para ler, e aí ela não achava o óculos, ficou 3 semanas sem o óculos, aí um dia ela foi para o culto e achou o óculos. Aonde? Dentro da Bíblia. Qual que é a moral da história? Fazia 3 semanas que ela não pegava a Bíblia para ler. Então assim, irmão, eu leio a Bíblia. Quando? Não, dos cultos. Será que nós vamos estar aptos a mostrar os princípios bíblicos para a pessoa que vai ser aconselhada? Eu não tinha esse costume, não. Aí, de 3, 4 meses para cá, esse hábito, entendeu? 1 hora todo dia. Quanto mais você vai ler a palavra, mais você vai querer ler. Mais você quer ler, né? É uma coisa incrível, cara. É porque é uma fonte inesgotável. A palavra de Deus é uma fonte inesgotável. E o que ocorre, irmãos? A fome e a sede espiritual que o ser humano tem, muitas vezes nós, seres humanos, nós tentamos saciar essa fome e essa sede com as coisas da vida. E aí vai... Não, tô bem. Eu não tive um tempo com a palavra, mas estou bem. E vai maquiando essa fome, vai maquiando essa sede. Mas quando nós saciamos a fome e a sede da palavra de Deus, da presença de Deus, na fonte certa, que é a oração, é a leitura bíblica, mais essa fome e essa sede vão crescendo em nós. É algo extraordinário. Depois eu coloquei aqui a questão de cultuar, de viver em comunidade, de participar com a igreja local. Por quê? Quando nós nos reunimos para aquilo que o Novo Testamento chama de koinonia, nós nos reunimos na comunhão dos santos, nós ficamos ali próximos dos irmãos, nós podemos ajudar um ao outro, nós podemos aconselhar um ao outro. O Tiago escreve na sua carta: confessai as vossas culpas uns aos outros, orai uns pelos outros, interceder uns pelos outros. Então, essa disciplina espiritual de estar na igreja, de viver em comunhão com os irmãos, também é uma disciplina espiritual extremamente necessária para o conselheiro cristão. Extremamente necessária. Se você, se nós não conseguirmos, aí a gente poderia acrescentar, irmãos, o jejum, a consagração, vários outros pontos da busca espiritual que são necessárias para sermos um crente autêntico e também para sermos um conselheiro eficaz. Amém? Vamos avançar, por favor, para o capítulo 2. O papel do conselheiro. Pessoal, aí vou encontrar para vocês a página que eu achei muito interessante. Esse resumo é de um estudioso do aconselhamento cristão. Ele elenca aí 9 características do que é e o que não é papel teu e meu quando vai aconselhar alguém. Presta atenção nisso. Aqui, esse lado esquerdo de vocês aí, direito da tela, é o que não é o teu papel e o meu papel como conselheiro. Não é nosso papel. E aqui, do lado esquerdo da tela, direito nosso, é o que é o nosso papel como conselheiro cristão. Primeiro, visita versus aconselhamento. O conselheiro cristão não fica fazendo visita na casa de crentes. Isso é função do trabalho pastoral. Amém? Nossa próxima matéria, Ministério Pastoral, nós vamos aprender isso. A importância do trabalho de visita. Principalmente para órfãos, viúvas, pessoas carentes. O conselheiro cristão não fica fazendo visita.
Ah, irmão, vim tomar um café e te dar uns conselhos. Não. Não é visita. É um horário marcado, num lugar marcado, com um propósito definido, que a gente vai falar dali a pouco. Para a pessoa se abrir e você, eu, aconselhar. Não é um bate-papo, um cafezinho, igual uma visita. Então, visita versus aconselhamento. Depois, precipitação versus cautela. Como conselheiros, nós não podemos nos precipitar. Ó, o irmão fulano me procurou por causa disso. Olha, deve ser aquilo lá, eu já estou sabendo. Não. Sem precipitação, sem pressa. Deixa a pessoa falar, deixa a pessoa expor a situação. Tem que haver um filtro no conselheiro. Será que isso é verdade? Será que não é verdade? Se está falando de alguém, tem que chamar esse alguém para dar a versão dele também. Então é ter um filtro. Pessoas precipitadas, apressadas, apavoradas, não pode ser conselheiro cristão. Não pode. Então, precipitação versus cautela. Calma. Terceiro ponto. Não é papel do conselheiro desrespeitar a pessoa, independentemente da situação. O conselheiro não está ali para desrespeitar. Ele está ali em primeiro momento para compreender. Irmão Micael, ele não vai confrontar? Vai, na hora certa. Na hora certa, haverá o confronto. Quarto princípio. Não pode haver preconceito da parte do conselheiro cristão. O que é preconceito, gente? É um pré-conceito. Por exemplo, você olha para alguém e tem um conceito da pessoa, sim ou não? Às vezes você olha para uma pessoa que está quase sempre séria, e o que você e eu pensamos? Que a pessoa é fechada, sim ou não? Amargurada, às vezes não é muito simpática. Ixi, vou lá falar com aquela pessoa e se ela me tratar mal? Isso é o quê? Pré-conceito. É um conceito que a gente cria da pessoa sem conhecer. Às vezes você, e com certeza, você conhece alguém que não fica sorrindo o tempo todo. Mas você foi lá, fez amizade com a pessoa e a pessoa é super simpática. Conhece alguém assim? Tem gente que tem cara de palhaço e tem cara de coronel. E às vezes o coração é bom dos dois lados, né, irmão Vivaldo? Às vezes os dois é coração bom. Então, gente, o conselheiro cristão, ele não pode ter preconceitos. Já olha a pessoa que pede o aconselhamento, isso aí eu já sei. Não pode haver preconceitos. E sim a imparcialidade. O que é a imparcialidade? O conselheiro, ele é imparcial. Você foi procurado por alguém, não significa que esse alguém é certo. Não significa que esse alguém está certo. Você e eu precisamos ser imparciais. Olha, eu vou aconselhar o fulano. Então, mas eu não posso acreditar 100% na versão do fulano. Preciso ouvir 2 versões, 3 versões, 4 versões, entender o que está acontecendo. É ser imparcial. Não é jogar nem para um lado, para um time, nem para o outro. Depois, gente, ordenar versus explicar. O conselheiro cristão, ele não sai fazendo uma lista de ordens. Ó, fulano, você me procurou, eu vou passar aqui para você 10 passos agora, hein? Você chegar em casa e botar esses 10 passos aqui e resolver... Não. Não é ordenar, não é dar ordens. E sim, explicar as coisas. Olha, você pode tentar esse caminho, a Bíblia diz isso. Olha, e se você optar por isso aqui, você acha que não poderia dar certo? Você acha que não seria uma saída? Ó, Jesus certa vez sobre esse assunto disse isso. Então é explicar e não ordenar. Diferente, sim ou não, gente? Depois, emocionalismo versus objetividade. Muitos conselheiros cristãos se perdem na emoção. Às vezes a pessoa chega e conta uma história triste, e existe mesmo muitas histórias tristes, infelizmente. Existem histórias que
Dá vontade de você morrer de chorar junto com a pessoa. Mas como um conselheiro, à medida ali da emoção, o conselheiro cristão deve se conter. Por quê? Porque ele não pode entrar no emocionalismo, porque ele precisa manter a objetividade. O meu objetivo aqui como conselheiro é ajudar essa pessoa. Se ela começar a contar aí os traumas e eu começar a chorar, ela vai ficar 1 hora aqui do aconselhamento chorando e eu também, ela vai embora e talvez eu não resolveu, não aconselhei. Então, é o emocionalismo versus a objetividade. Depois, a impaciência versus o ser realista. Gente, a impaciência é algo aí que é um desafio para o ser humano do nosso tempo. O ser humano tem a tendência de ser impaciente. Nós precisamos desenvolver esse aspecto do fruto do Espírito que é a paciência. E o conselheiro, a conselheira cristã principalmente, não pode ser impaciente. Precisa trabalhar com paciência, com calma e ser realista. Quer ver um exemplo disso? Quando alguém vai te pedir um conselho ou um momento de aconselhamento, na maioria das vezes a pessoa espera que resolva com quantos encontros? Quanto? 1. E de preferência, Júnior, com 10 minutos. Ô, Juninho, você está me atendendo? Você consegue acabar até 8h17? Porque se não der, eu nem quero. Agora, o conselheiro cristão, ele precisa ser realista. Fulano, é uma alegria receber você aqui. Eu quero, na minha limitação, te ajudar, te mostrar a Bíblia, orar com você. Mas dependendo da tua situação, vai dias, vão meses, vão vários períodos, vários encontros de aconselhamento para que as coisas entrem no eixo. Ser realista, jogar limpo com a pessoa. Depois, artificial versus o ser autêntico. Irmãos, geralmente a pessoa que pede um aconselhamento para um conselheiro cristão ou uma conselheira cristã, ela sabe, ela detecta, ela percebe se eu e você estamos sendo artificiais ou estamos sendo autênticos, verdadeiros. Quer ver um exemplo? Você pede para ter um momento de aconselhamento com alguém, chega lá, você está falando e a pessoa está mexendo no telefone. Ela está sendo artificial, sim ou não? Muito, muito artificial. Se eu chego em você e falo, oh, queria trocar uma ideia com você, tal, você tem um momento? Tenho. Se você disse que tem um momento, se eu digo que tem um momento, então nós temos que ter esse momento para estar ali com a pessoa, para ouvir a pessoa e dedicar a nossa atenção para a pessoa. A artificialidade, a falta de atenção, a falta de coração ali, nesse primeiro contato, entre o conselheiro e a pessoa que vai ser aconselhada, é um dos momentos, um dos pontos em que o conselheiro perde totalmente o aconselhando. Porque a pessoa fala assim, ó, fulano não tá nem aí para mim, tá nem aí para minha situação, não tá nem aí para o meu relato, então ele não quer me ajudar, ela não quer me ajudar. Acontece isso, sim ou não? E por último, o conselheiro cristão, ele não pode ser defensivo e ele precisa demonstrar empatia. O que é esse ser defensivo versus a empatia? Quando nós demonstramos empatia, nós estamos nos preocupando, ouvindo, nos envolvendo ali, buscando ajudar a pessoa. E o ser defensivo é quando tudo que a pessoa fala,
o conselheiro não absorve e só responde, só retorna para o aconselhado com palavras negativas. Lembra que eu disse que o confronto tem que existir? Tem, mas no momento certo. O que é o conselheiro defensivo? A pessoa começa o relato dela. Olha, eu sei que eu errei. Eu sei que eu fiz algo que não devia fazer. Aí o conselheiro que é defensivo. Ó, irmão, confessa logo. Vai, irmão, abre a boca. Fala logo o que você fez. Ó, irmão, vou chegar longe, hein? Que se Deus te fulminar, eu não quero nem estar perto. Isso, gente, é o ser defensivo. Não, calma, calma. Demonstre empatia, presta atenção. Entendi. E aí? Tal. Por quê? Porque ao demonstrar empatia, o conselheiro ganha confiança da pessoa que vai ser aconselhada. Amém? Vamos avançar. Capítulo de número 3. Por gentileza. Gente, até aqui tudo bem? Dúvidas, perguntas, comentários? Dou-lhe uma, dou-lhe duas. Alguém quer fazer algum comentário, alguma pergunta? Podemos seguir, amém? Capítulo 3, o autocuidado do conselheiro. Agora, pessoal, o negócio aperta. Porque agora não é mais falando tanto a respeito aí da pessoa que vai ser aconselhada, mas sim minha e sua pessoa que vamos atuar como um conselheiro ou uma conselheira cristã para alguém. E aí, o conselheiro, ele necessita ter um autocuidado muito grande de si mesmo, porque ele vai encontrar pelo caminho pessoas desafiadoras. Tem gente que nós vamos aconselhar que vai ser uma benção. Vai ser um processo tranquilo e fácil. E você vai dar glória a Deus junto com a pessoa com 2, 3 dias de aconselhamento. Mas tem pessoas e situações que são e serão desafiadoras. Um tipo de pessoa desafiadora, pessoas manipuladoras. O que são pessoas manipuladoras? São pessoas que, ao procurar o conselheiro, vão tentar arrastar a razão sempre para ela. Olha, mas eu aprontei porque fizeram isso. Olha, eu fiz isso porque fulano fez aquilo. Qual é o intuito desta pessoa? Manipular o conselheiro. Para que o conselheiro não fique com empatia, mas fique com dó dela. Ah, então tá tudo certo. Então tá tudo certo. Gente, é extremamente difícil mexer com pessoas manipuladoras. Perfeito, irmão Vivaldo. A serpente ali, usada pelo inimigo, trabalhou com isso. Trabalhou com a arte de manipular. Olha, Eva, Deus falou que não pode comer nada? Não, Deus falou que de toda árvore comeremos, só daquela árvore lá é que não pode comer, porque se nós comermos, nós morreremos. Certamente não morrereis. Aí olha a estratégia de manipulação, olha a estratégia. Se você comer, você vai ser como Deus. Se você comer, você vai saber de tudo. E a serpente falando aquilo estava mostrando para Eva o quê? Que ela já sabia. Ó, Eva, você está vendo, Eva, como que eu sei das coisas? Se você comer, você também vai saber de tudo. Ela manipula. Então, queridos, a manipulação é algo extremamente
danoso e que pode prejudicar muito eu e você como conselheiros cristãos, porque se nós começarmos a ser manipulados pela pessoa que vai ser aconselhada, sabe o que vira? Vira um monólogo. Tudo que a pessoa fala, eu e você diz, não, sim, é isso mesmo. Não, é isso aí, tá certo. Não, tá bom. Não, pode ir em paz porque você tá tudo certo. A pessoa foi manipulando o conselheiro ou a conselheira. E isso é extremamente perigoso. Depois, pessoas contratransferentes. O que é isso? Vem de contratransferência. São pessoas que estão com inúmeros problemas e querem transferir o problema delas para o conselheiro. Irmão Micael, e qual que é o cuidado que eu tenho que ter como um conselheiro ou como uma conselheira? Não pegar o problema da pessoa para você. Você está ali para ajudar, você está ali para demonstrar amor, você está ali para aconselhar, mas o problema da pessoa é da pessoa, não é seu. Porque se você pegar o problema da pessoa, a dor da pessoa, a tendência de você não fazer o confronto na hora que precisa é muito grande. Porque você vai falar assim, nossa, quer dizer que se tivessem feito isso comigo, eu ia pensar igual ele, eu ia pensar igual ela. Não, fulano, então não aceita não. Não ajuda tal pessoa não. Por quê? Você transferiu o problema da pessoa para você. E no processo de aconselhamento, nós não podemos deixar o aconselhando pensar que o problema dele é nosso. Nós estamos ali para ajudar a pessoa, mas o problema da pessoa, quem resolve é a pessoa. Amém? É uma linha aí muito fina. E por fim, pessoas resistentes. O conselheiro, ele precisa ter um autocuidado, ele precisa cuidar da sua mente, do seu psicológico muito bem, porque existem pessoas resistentes. Você deve ter um amigo ou um parente resistente. Como que é? A pessoa está passando por momentos difíceis, a pessoa está precisando de ajuda, de aconselhamento, de uma mão amiga, mas ela é totalmente fechada, resistente. Você fala, fulano, quero te ajudar, posso orar por você, posso dar uma palavra? Não, estou bem. Deus e o mundo sabem que ela não está bem, mas ela diz, estou bem, tranquilo, estou bem. São pessoas resistentes. Às vezes ali começa um processo de aconselhamento, você vai pegando confiança e você e eu como conselheiros começamos a perceber que a pessoa tem resistência com o assunto. Ela não entra aqui. Aqui essa pessoa não entra. Por quê? Porque às vezes existem coisas, situações ali que são feridas, que precisam ser tratadas e a pessoa é resistente. Irmão Micael, eu como conselheiro, como uma conselheira cristã, o que eu devo fazer? Nós devemos orientar conforme a palavra de Deus, direcionar, orar por essa pessoa e deixar claro para essa pessoa, se você manter resistência com esse assunto, eu não posso te ajudar. Eu não poderei ajudar. É uma responsabilidade sua. Mas existem inúmeras pessoas altamente resistentes. E é desafiador para o conselheiro cristão e a conselheira cristã ajudar essas pessoas. Agora, pessoal, o fato de eu me preocupar com alguém, você se preocupar com alguém, leva o conselheiro cristão muitas vezes ao que é chamado de estresse. Quem aqui ficou estressado hoje? Não precisa levantar a mão e nem dizer eu.
Pessoal, olha só, os psicólogos falam, isso aqui é muito legal, viu? Isso aqui é muito legal, olha só, os psicólogos falam que existe o eustresse e o distresse. Qual que é a diferença? O eustresse é o estresse positivo. É o sentimento de estresse bom. Quer ver um exemplo? Quem aqui saiu de casa hoje para trabalhar porque tem as suas responsabilidades a cumprir? Quem? Todos. Isso moveu você para fazer com êxito, para fazer bem feito o que você tinha que fazer? Sim ou não? Esse é o eustresse. É o estresse positivo. É você estabelecer um plano, uma meta. Olha, esse mês eu vou fazer isso aqui. Deus vai abençoar, vai me dar saúde, eu vou conseguir fazer isso aqui. Ó, eu vou ajudar tal pessoa, tal. Isso, essa motivação é o estresse positivo. É o estresse no sentido bom da coisa, que é chamado aí para os psicólogos de eustresse. Depois existe o distresse, e esse aqui é o problema, que é o estresse negativo, o excesso de preocupações, o excesso de questões, de problemas para resolver, o excesso de pessoas para atender, o excesso de trabalho para fazer. Isso vai gerando o distresse. E, gente, pasmem, mas no ambiente religioso, o distresse também acontece. Um dia eu falei assim para um irmão, e aqui é necessário que vocês entendam a minha fala, pelo amor de Deus. Mas um dia eu disse assim para um irmão: eu faltei de um culto para ler a Bíblia. Aí ele falou: como assim? Falei: irmão, eu vinha de 10 cultos, de 12 cultos seguidos, eu não conseguia separar meia hora para ler a Bíblia e ficar a sós com Deus. Aí eu falei para ele: faltei do culto para ler a Bíblia. Faltei do culto para ter um momento ali devocional de leitura da Bíblia. Por quê, irmãos? Deus deseja sim que nós estejamos na sua casa, que nós estejamos com os irmãos, que nós participemos da sua obra, ganhemos almas. Claro que Deus deseja. Tem alguém que tem dúvida disso? Mas Deus, antes de querer nós para a sua obra, Deus nos quer para Ele. Não adianta nada nós sermos 100% da obra de Deus e sermos 0 de Deus. Não ser dele, não ter um particular com ele, um tempo com ele. E na religião, no cristianismo, muitos líderes, muitas mulheres de Deus, muitos conselheiros, muitos pastores, muitos missionários, muitas vezes passam pelo distresse, que é o estresse negativo, o excesso de coisas, e que gera até problemas emocionais, por conta de um ativismo religioso. A pessoa passa tanto tempo fazendo a obra de Deus que esquece de se envolver com o Deus da obra. E aí não adianta. Não adianta. Jesus fazia a obra de Deus, sim ou não? Mas o dia que a correria estava brava, ele madrugava para passar tempo com o Deus da obra. A hora que todo mundo estava dormindo, a Bíblia diz: Jesus levantando muito cedo, de madrugada, ia orar ao Pai. Quando o milagre, a pregação acabava, muitas vezes o povo ia para casa, Jesus ia lá para o monte, para a montanha, para ficar a sós com o Pai. Então, o ativismo religioso é altamente estressante.
E aí, principalmente para aqueles que trabalham na obra de Deus, que têm funções nas igrejas, que são conselheiros, que são conselheiras. Por quê? Você tem a sua casa, a sua família, a sua vida espiritual, a sua vida pessoal, a sua saúde, você tem ali os irmãos, você tem o teu trabalho, você tem um monte de coisas para resolver, lidando com problemas de um monte de gente. Chega uma hora que, se a pessoa não se cuidar, o que acontece? A pessoa explode. Os psicólogos gostam de usar o termo, o copo enche. Chega uma hora que o copo enche. E aí a pessoa cai em um problema de transtorno de ansiedade, em um problema de depressão, em uma síndrome do pânico. E ela precisa desacelerar um pouco. Você já conheceu alguém que teve burnout? Já conheceu? Tem alguém aqui que não sabe o que é o burnout? Tem alguém? Gente, o burnout é um transtorno psicológico por excesso de trabalho. Já tinha ouvido falar, já? Não? O burnout é um problema de excesso de trabalho. É a pessoa que ela não trabalha para viver, ela vive para trabalhar. O trabalho dominou ela. Todos os dias, 24 horas por dia. Ela deita para dormir pensando no trabalho, acorda pensando no trabalho, no meio do dia ela está pensando no trabalho. No contexto cristão, ela está no culto pensando no trabalho. Ela está trabalhando até a hora que não trabalha. Por exemplo, eu conheço uma pessoa que eu disse assim um dia: você precisa desligar o celular para dormir, desligar o Wi-Fi para dormir, a internet. Aí a pessoa disse assim: mas e se alguém morrer? Eu falei assim: você vai ressuscitar ela no meio da noite? Eu conheço uma pessoa que fez um curso, ele falou assim que a cabeça dele não para. Burnout. Não para, tem que tomar todo dia. Aí, é aí que entra, irmão Fábio. Aí vai para um monte de medicamento. E os medicamentos fazem o quê? Hoje é 1/4. Semana que vem é meio. Mês que vem é 2. Daqui 2 meses são 3. Daqui 3 meses não faz efeito, é outro remédio. E vai, aí daqui um dia a pessoa vive assim, ó, dopada. Por quê? De estresse. A cabeça dele fica funcionando, ele fica produzindo as coisas. Gente, nós como cristãos, nós temos vários textos bíblicos dizendo: deixa o dia de amanhã cuidar de amanhã. Jesus falou: não estejais ansiosos por coisa alguma. Pessoal, eu não quero ser hipócrita, eu sei que é difícil não ficar preocupado com as coisas. Mas Jesus deixa muito claro: não estejais ansiosos pelo que haveis de comer, pelo que haveis de beber e o que haveis de vestir. Porque o Pai Celestial cuida de nós. Agora, a pessoa que sofre com essa síndrome, com esse problema do burnout, por exemplo, se é uma pessoa que o serviço dela envolve o trânsito, chega num ponto que a pessoa não consegue mais entrar num carro. A pessoa entra num carro e começa a passar mal. Se a pessoa trabalha num escritório cheio de gente e entra nesse problema, chega num ponto que ela não consegue mais ir num lugar que tem mais do que 10, 20 pessoas, porque ela se sente sufocada. Gente, é um negócio terrível, horrível. Eu conheci uma pessoa muito próxima, muito mesmo, que sofreu com isso. É algo triste. É algo triste. De psicanalista, né? Que é depois do psicólogo. Isso, os psiquiatras passarem medicamentos e não vai resolver. A pessoa tem que desacelerar.
Aí eu pergunto para vocês, na obra de Deus isso não acontece? Nós vamos estudar aí na EBD agora domingo que vem, do cuidado que a igreja tem que ter com os missionários. Você já ficou sabendo de uma família de missionário que tirou férias? Por que essa família de missionário não pode pegar uma semana e ir passear igual você e eu? Ele não é ser humano? A mulher dele não é ser humana? Os filhos deles não são crianças normais, igual os restos dos nossos filhos? Não, irmão, mas está na obra de Deus, exato. Mas Deus quer que nós estejamos bem, para servi-lo bem, com disposição, com alegria, com prazer. Então, eu até fiz questão de deixar um anunciado em vermelho aí, com ponto de exclamação. Você e eu não somos uma máquina. Nós não somos. Vocês que gostam de pescar, vai ter um dia, irmão, desliga o celular, vai pro mato. Pega lá, quem gosta, né? Pega lá a vara e fica lá olhando pro rio. Você está pensando nada. Que você está esperando peixe, não vem, mas estou esperando. Quem gosta de passear, vai e passeia. Tem pessoas que gostam, é altamente relaxante, a pessoa ficar ali sozinha, coloca uma música ambiente, um louvor ali, fica ouvindo. Sabe, ter, irmãos, momentos de desestressar. Ter momentos de relaxar, de desligar. E infelizmente, o ativismo religioso não permite isso. Não, se é um obreiro, se é um pastor, não. Não, onde já se viu esse negócio? Teu telefone tem que tocar a qualquer hora, você tem que vir aqui qualquer hora, você tem que estar pronto qualquer hora. O pastor Antônio falou, eu não sei se é no lado dele, que agora é obrigatório, uma vez no ano, o dirigente tira férias. E nesse período ele não vai na igreja lá, para resolver nada. E vai congregar em algum canto só de visitante. Agora eu não sei se é no lado mesmo, pode confirmar. Irmãos, vocês sabem como que é férias de pastor? O camarada vai visitar os parentes lá em não sei na onde. Aí chega lá, rapaz, o pastor tá aí. Pastor, vou fazer um culto aqui no lar, hoje você prega. Aí o pastor, né, nossa, vamos lá, amém, vamos lá, né, vamos lá. Aí chega lá, tá o outro pastor da outra igreja que tá no culto. Rapaz, amanhã você prega lá, amanhã você tá lá. Você vai orar pelos enfermos, expulsar os demônios, tudo, amanhã você tá lá com nós. Aí amanhã ele tá lá. E lá vai estar outro irmão, e assim vai. Aí o camarada tirou férias 5 dias, 10 dias, ficou trabalhando os 5, 10 dias. Não vai casa de parente não, mas vai ficar no hotel. Deixa eu só falar, sabe, eu tenho visto isso, uma grande maioria, nem a preocupação com a obra. A preocupação é de estar na frente pregando. Porque eu vejo muita gente que tem condições de sair e ficar, ele prefere vir aqui pregar, larga lá a esposa ou o outro lá no passeio para vir pregar, certo? É uma coisa, se fosse para ele vir ficar sentado para ouvir a palavra, ele não vem, mas para pregar ele Então, vem. aí, irmão Vivaldo, é um ponto. Aí é um ponto, porque esse período do descanso, especificamente, é o período perfeito para ele visitar outros lugares e sentar para se alimentar. Sentar só para receber, só para ouvir, só para aproveitar. Eu acompanho um canal de teologia no YouTube e o pastor desse canal é um pastor batista. E aí ele falou que quando ele viaja, ele vai com a roupa assim, camiseta, calça e tênis, e ele aparece numa igreja que ele sabe que é uma igreja que prega a palavra, que é temente a Deus, e senta lá e fica bem quietinho. Se alguém descobre ele, fulano tá aí, glória a Deus, vim louvar Jesus com vocês, estou aqui e aqui eu vou ficar.
Pronto. Por quê? Exatamente para aproveitar esse período para descansar e receber a palavra, o ensinamento, se alimentar, para depois voltar renovado para servir o povo que Deus colocou ele para cuidar. Então, irmãos, é de suma importância que não só isso, não só para pastores, para missionários, não, para aquele que é alguém atuante na obra de Deus, você, eu, se estivermos trabalhando como conselheiros de pessoas, isso é de suma importância para nós. Vamos ao capítulo 4, por favor. Capítulo polêmico, hein, irmãos? Capítulo polêmico da aula de hoje. A ética e a sexualidade do conselheiro. Sexualidade é um tabu, esse tema nas igrejas, sim ou não? É um tabu. Tanto para falar sobre sexualidade para jovens e adolescentes, não fazer o que não deve antes do tempo, quanto falar de sexualidade para casados que não querem mais fazer o que deve dentro do tempo. Porque tão bíblico quanto não fazer, não praticar a sexualidade sem casar, também é bíblico que o casal que não pratica está pecando. É bíblico. 1 Coríntios 7. Então vamos lá. O conselheiro precisa ser alguém de confiança, sim ou não? Você vai contar os problemas que você está tendo para alguém que não é de confiança? E esse aí é o maior desafio na área da sexualidade. Um casal, uma irmã, um irmão está com problema, está com dificuldade. Às vezes a pessoa está doente. Às vezes a pessoa está doente nessa área. E muitas vezes não procura ninguém, porque não vê pessoas de confiança. Eu conheci um jovem, já casado, e a moça chegou para o conselheiro, falando que eles não estavam praticando. E aí o conselheiro, o que ele fez? Saiu para a igreja. Aí aonde o pessoal da igreja chegou e falou para ele: está errado o que você está fazendo. Você está colocando a moral ética do casal ali, expondo para todo mundo. Aí que cara que o menino fica depois? Irmãos, ó, o Bruno colocou a palavra perfeita e o livro coloca aí, ó, ética. Hoje em dia funciona assim. Infelizmente, na maioria das vezes, se você quiser que a pessoa guarde segredo, você fala assim para a pessoa, ó, conta para todo mundo. Aí às vezes a pessoa não vai contar. Mas se você falar assim, ó, guarda segredo, por favor, pronto. Dá para procurar um conselheiro que é assim, que não sabe guardar segredo? Não tem jeito, irmãos. Principalmente quando é esse tipo de assunto. E aí entra o primeiro ponto, que é o sigilo. O que é o sigilo? O que é tratado entre o conselheiro e a pessoa que está sendo aconselhada, fica ali. Agora, um detalhe. Quando envolve o assunto da sexualidade, se uma mulher procura o conselheiro, ou se um homem procura a conselheira, é indispensável que o conselheiro ou a conselheira esteja acompanhado com a esposa ou o marido. Se você vai aconselhar uma irmã sendo homem, e ela comentou, ou você perguntou sobre o que é, e vai envolver o casamento, ó, então você vai ser atendido por eu e minha esposa. Se é uma conselheira, você será atendido, irmão, por mim e meu esposo. Por quê, irmãos? O livro coloca aqui para nós, quem leu viu, quem ainda não leu vai ler.
Existem inúmeros testemunhos, não é testemunho, é triste, em que o camarada foi aconselhar a mulher foi aconselhar o homem, quando o assunto foi esse, e criou-se uma afeição, um sentimento ali pela situação que a pessoa estava passando. Nesse momento surge o que a Bíblia chama de tentação, e o conselheiro ou a conselheira caiu em pecado com a pessoa que estava sendo aconselhada. Aí o que era para ser uma ajuda tornou-se um problema duplo, né? Ficou pior ainda. E isso acontece muito. E pasmem, nós somos a maioria aqui, então a nossa culpa é maior mesmo. Mas na maioria dos casos é o conselheiro homem atendendo a pessoa do sexo feminino. Por quê? Porque o homem tem aquele sentimento de eu dou conta. Eu orando, lendo a Bíblia. Você acha que eu vou ficar tentado? Não basta só orar e ler a Bíblia, tem que vigiar também. Perfeito. Você acha que eu vou cair? É bíblico. Você acha, irmão, que eu vou me envolver com o problema da irmã? Só de pensar isso já... Irmãos, olha só, eu costumo dizer, a tentação tem 3 estágios. Quantos? Isso aqui é uma pregação. Vocês estão autorizados a pegar o esboço e pregar. 3 estágios da tentação. Jesus disse: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Então, um dos estágios é entrar. Mas só pode entrar em tentação depois de ser tentado. Você escolheu ser tentado? Não. As tentações aparecem todos os dias, sim ou não? Sim. Então, ser tentado não é uma escolha, não é uma opção. A Bíblia diz que nós seremos tentados diariamente. Porque a nossa carne quer fazer o que agrada a carne, o inimigo quer nos derrubar. Então, nós seremos tentados todos os dias. Irmão Micael, quando a tentação vir, o que eu faço? Vigia e ora. E aí você vence a tentação. Jesus disse que se não vigiar e orar, vai acontecer o quê? Vai entrar na tentação. Entrar na tentação é aquela fase que nós estamos quase para pecar. Quase para cometer o erro. E o último estágio, depois de ser tentado entrar, é cair em tentação. Só cai na tentação quem entrou, sim ou não? Se a tentação veio, você vigiou e orou, a tentação foi embora. Agora, se der lugar à tentação, é 2 palitos para cair. É um passinho para cair. Irmão Haroldo, o livro coloca para a gente esse princípio. Você é o conselheiro, você é a conselheira. Percebeu que a pessoa entrou no assunto da sexualidade sem estar buscando ajuda, com uma intenção errada, querendo ali abrir esse assunto e os seus problemas sem querer ser tratado, o conselheiro percebeu isso, corta pela raiz. Procura outra pessoa, procura ajuda com outra pessoa, tal, acabou. Também tem os conselheiros, as conselheiras que eles vão visitar as pessoas, Também, o livro fala isso, também. Aí já vai com essa intenção de
A pessoa que vai aconselhar, ela precisa estar de uma forma, principalmente quando envolve, eu queria aconselhamento, estou passando um problema em casa, um problema em família. Vai entrar nesse assunto, vai acabar entrando. Aí a pessoa que vai aconselhar está ali vestida de uma forma que chama atenção, atrativa. Então, irmãos, deve-se haver um cuidado e um zelo com isso. Deve-se haver. Dependendo da situação, a pessoa chegar, se está mal vestida e o homem, a mulher estiver sozinho, fulano, não posso te atender. Acho que é melhor fazer o aconselhamento na igreja. Vai para a igreja. Eu acho assim, Miguel, eu conselheiro assim, tinha que ser as pessoas mais velhas, mas não hoje, que não jovem, entendeu? Também. Romanos lá, ele fala assim, uma situação que eu vi que muito chocado, assim, ele ficou aqui do adultério e a vida da outra pessoa. Como não entendi, irmão Fábio? O filho é muito suave, Deus fala assim na lei, aquele que pratica o adultério, faz o casamento, e ainda cria a vida da outra pessoa, é um filho amaldiçoado. Não, então, mas aí, o que ocorre? Era uma ideia que existia na lei mosaica. Aí, no profeta Ezequiel, que ainda é o período da lei, Ezequiel é usado por Deus para escrever, não lembro se é o capítulo 14 ou 18, Ezequiel é muito claro em dizer que a alma que pecou é essa que morrerá. É ela que está ali com coisa para resolver a Deus. Aí o profeta Ezequiel fala, nem o seu filho, nem os filhos dos seus filhos, nenhum deles são culpados daquilo. Porque a pessoa que nasce é uma pessoa inocente. Igual o filho de Davi que morre lá do adultério, o filho dele que morreu era inocente. Aquele menino está lá no paraíso. Aquele menino está salvo, aquele bebê. Ele está salvo. Ele não tem culpa do pecado do pai e da mãe. Ele não escolheu nascer fruto de uma relação extraconjugal. Ele não escolheu. Então, o filho não tem nenhuma culpa diante de Deus. Não tem. No caso da tentação, eu procurei na Bíblia, não vi nenhum relacionamento namoro sobre jovens. Sim. No caso, o ato de namoro, esse namoro secular que foi trazer para dentro do cristianismo. Sim. É uma tentação, porque eles estão se colocando em tentação, porque esse ato de beijar, colocar corpo no corpo, é um ato que aí um matrimônio comete logo após um ato sexual. Isso. Então aí os jovens estão se colocando na própria tentação. Aí o que ocorre? Olha só, muito legal esse comentário aí do irmão Marcelo. A ideia do namoro não existe na Bíblia. O casal se conhecia e noivava. E o noivado já tinha um peso assim como o peso do casamento. Um peso legal, civil, pela lei. O que ocorre na prática do namoro cristão? Se o casal de jovens, o moço e a moça, não quiserem entrar na tentação, eles devem evitar ser tentados. E o beijar, o ato de beijar, todos que são casados sabem, é a porta de entrada para que o marido e a esposa tenham os seus momentos íntimos. Então, quando um casal cristão, dois jovens, o moço e a moça solteiros, entram por essa via, e aí começa a ter o contato ali do corpo e o beijo, eles estão sendo tentados. Eles estão sendo tentados. E é por isso que cresce cada vez mais no nosso meio cristão o número de casos de jovens que praticam o sexo antes do casamento. E assim, irmãos, a bem da verdade, qual que é a única forma verdadeiramente saudável de resolver isso quando acontece? Que o casal se case. Porque o mocinho e a mocinha, uma vez tendo experimentado, eles vão ficar mais 2, 3 anos namorando sem praticar? Não vai.
A não ser que tome uma atitude muito radical. Então, é por isso, e olha só, esse tema, graças a Deus hoje, em cultos de jovens, em escolas bíblicas de jovens, em encontros, retiros de jovens, tem sido mais ensinado. Porque muitos erraram, bateram cabeça, por conta desse assunto não ser falado, ser um tabu. E aí onde entra a questão da manipulação. Ali fala, eu fui tentado, pastor. Lá o diabo veio, não, ele mesmo se colocou em Gente, ele quer um conselho que satisfaz o debate que fala, todo mundo tem que... olha só, aqui eu coloquei esses 4 pontos que o livro traz para nós, que são formas do conselheiro cristão e da conselheira cristã se proteger com esse assunto da ética e da sexualidade do conselheiro. Primeiro, proteção espiritual. O que é isso? É a pessoa estar com a vida espiritual em dia, porque ela vai discernir se aquela pessoa que está querendo aconselhamento está com segundas intenções. Então, quando nós estamos espiritualmente bem, o Espírito Santo testifica conosco, sim ou não? Você tem discernimento. Opa, acho que isso aqui não está legal. Essa pessoa está querendo me enganar. Isso é discernimento. Nós precisamos desenvolver esse discernimento. Então é a proteção espiritual. Depois, sinais de alerta. Igual o Serginho falou aqui, a pessoa vem todo dia para o aconselhamento com roupas sensuais. Opa, é um sinal de alerta. Liga uma luz vermelha aí. Fugir da aparência do mal. Perfeito, é bíblico. Fugir da aparência do mal. Não brinca não. Foge. Porque, irmãos, a pessoa que está mal intencionada nessa área, ela dá sinais. Quer ver um exemplo? Você marca o aconselhamento com a pessoa, 3 horas da tarde. 3 horas. Aí a pessoa fica mandando mensagem o tempo inteiro, ligando, sabe, naquela ânsia de ver. Aí sai do aconselhamento, quer ficar mantendo contato. Às vezes liga tarde da noite. São sinais de alerta. Ah, você não pode vir aqui? Para quê? Por quê? O dia do teu aconselhamento é toda segunda-feira, tal hora. Para que ficar indo? Então, são sinais de alerta. Depois, impor limites. Muitas pessoas acabam mudando o foco do aconselhamento e se perdendo porque o conselheiro não impõe limites. Gente, se você ou eu formos aconselhar alguém, nós temos que não é ser duro, sem educação, como a gente já aprendeu que não deve fazer. Mas é ser alguém ali correto, impor limites. Ah, irmão, porque o meu marido isso, o meu marido aquilo. Pera aí, liga para ele, fala para ele vir aqui. Não, ele não pode vir. Então hoje a gente não pode falar sobre ele. Acabou. Ah, meu marido não faz isso, meu marido faz aquilo. Liga para ele vir aqui agora, que eu quero ouvir ele também, a versão dele. Ah, mas ele não pode vir. Então eu não posso te ouvir sobre isso. Acabou. É impor limites. Gostaria que você desse uma palhinha para nós aqui, referente aqui. Gálatas 5, aqui fala do pecado da carne. E eu vou reler aqui, para que todos saibam. Aqui fala da prostituição, da impureza, da lascívia, da idolatria, feitiçaria, inimizade, orgulho, ações,
ira, peleja, dissensões, heresias, inveja, homicídio, bebedice, glutonarias e coisas semelhantes a esta, acerca das quais vos declaro. Como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. A minha pergunta é: todo debate, a maior parte só fala na parte sexual, porque como se pecado fosse Sim. na parte de cunho sexual. A mentira é tão pecado quanto. Perfeito, irmão Vivaldo. A luxúria, mas ninguém fala. Todos eles. O senhor quer ver? Ó, vai apertar, hein? Se aperta o cinto aí. Quer ver um aqui que é obra da carne que ninguém fala? Glutonaria. Então, está aqui, ó, a glutonaria. O crente é conhecido pelo quê? Agora, Não bebe, mas come, que é uma beleza. todo mundo acha que o pecado é só de cunho sexual. Sim. Se fosse isso, a porta não seria estreita, como a Bíblia fala, o caminho não seria. E outra, né, irmão Vivaldo? Seria fácil de resolver. Seria fácil. Um homem virava eunuco, E tá resolvido. a irmã virava freira e pronto. Tá tudo resolvido. Agora, ninguém fala disso. Sim. Para onde vai um que prostitui, um que mata? Exatamente. vai um que mente. A mentira é um dos maiores pecados na terra. Tudo ela está envolvida. Todos esses. Tanto que uma característica É filha, né? O diabo só é pai de uma filha, que é a mentira. Só. E aí tem vários outros pecados aqui. O apóstolo Paulo, ele lista pecados de cunho sexual, pecados de cunho religioso, pecados da área moral e pecados da vida prática, do dia a dia, da prática dos seres humanos, que quando entram por esses desejos incontrolados, as concupiscências da carne, não herdarão o reino dos céus. Ah, irmão Micael, como que vence isso? Aí ele explica: enchei-vos do Espírito e não cumprireis a vontade da carne. A única forma de não viver segundo a carne é viver segundo o Espírito. Então, quando nós temos aí essa vida de comunhão com o Espírito, nós estamos fazendo o quê? Crucificando a carne para viver no Espírito. Irmão, pode aceitar Jesus, pode levantar a mão, pode fazer oração de confissão, pode descer as águas, pode ser usado com dom espiritual, pode ser o que for. Pode ter 100 anos de crente. Se não viver no Espírito, viver na carne, a Bíblia é muito clara: não herdará o reino de Deus. Muito clara. Mas ele enviou o filho dele no mundo para receber por nós. Exatamente. Para dar ao ser humano a possibilidade de não viver na obra da carne, mas viver segundo o Espírito. E aí o que é a graça? A graça é a força capacitadora para o ser humano sair da carne e viver no Espírito. A mesma graça, irmãos, e é legal falar sobre isso, porque a mesma graça que nos libertou do pecado é a graça que nos ajuda a não pecar mais. Porque tem gente que gosta da graça só para ter perdão, mas não quer a graça para parar de pecar. Então a mesma graça que arrancou eu e você lá do lamaçal do pecado é a graça que, se nós tivermos comunhão com Deus todo dia, ela vai nos ajudar. Porque Paulo, ele escreveu essa lista aí da... Sim. Foi para a igreja, foi para os crentes. Para os crentes. Para os crentes, não foi para os ímpios, não. Os crentes, não era para os ímpios. É os crentes que param de viver em comunhão com Deus e vivem... Também. Olha só, irmãos, para fechar aqui, outro ponto que é um ponto de proteção para o conselheiro e a conselheira cristã é ter um grupo de apoio ou uma equipe. O que é isso? É o conselheiro também ter alguém que o aconselhe. Isso aí é um desafio, principalmente no ministério pastoral. Eu pergunto para você, quem que pastoreia o teu pastor? Quem que lidera o teu líder? Aí, por exemplo, se é esse sistema igual
nas Assembleias de Deus usa esse sistema. Tem o pastor local, o pastor regional, ou o pastor presidente, que seja a nomenclatura. Quem pastoreia o pastor dos pastores? Não pode. Não pode. Olha só, aqui tem o pastor A, que pastoreia do B até o O. Então, B, C, D, até um monte. Aí, esse que pastoreia esse monte, ele tem que ter alguém aqui, ou outros aqui, que pastoreia ele. E esses que pastoreia ele, tem que ter outros aqui que pastoreia esse que está pastoreando esse. Porque, biblicamente, irmãos, cada cristão pode fazer esse trabalho de ajudar, de aconselhar, de ouvir, de direcionar o outro cristão. E infelizmente, conselheiros cristãos não tem alguém que o aconselhe. Aí se ele está passando por um período desse, de dificuldade, de tentação, está tendo problema para ajudar alguém, ele vai recorrer a quem? Então, mas aí deve recorrer, mas ele é orientado a estar aconselhando através da leitura diária do Espírito Santo capacitando. Então, através dessa leitura, ele está sendo instruído e orientado a aconselhar. Sim, mas concorda que às vezes, como ser humano, ele também vai precisar se abrir com alguém? Olha, eu tô com uma bucha, eu não sei o que fazer, me dá uma ajuda. O que você faria? Você no meu lugar resolveria como? Você no meu lugar direcionaria como? O que você tem aí? Esse aí é o cabeça aberta. Isso. Ô, irmão Fábio, o cabeça aberta é a terminologia do dia a dia. Para a Bíblia, quem é o cabeça aberta? É o humilde. Porque o humilde é aquele que pode saber muito, mas ele sabe que não sabe tudo. E alguém sabe o que ele não sabe. E ele se dispõe a aprender, às vezes com alguém que sabe menos do que ele. Mas aquilo que ele precisa ali saber, ele não sabe e o outro sabe. Isso é humildade. Isso é humildade. Eu aprendi uma fala do pastor, que muitas das vezes a gente só tem humildade para ajudar, mas não tem a humildade para receber ajuda. Exatamente. Você sabe o que é o pobre de espírito? Mateus 5,3, bem-aventurados os pobres de espírito. É exatamente isso. É isso que Jesus disse que é ser pobre de espírito. É aceitar a dependência. É assumir a dependência. E para nós fecharmos, irmãos, o capítulo 5, olha só, todo aconselhamento cristão exige propósito e objetivo definido. Você vai aconselhar uma pessoa, você precisa ter um propósito nesse aconselhamento, sim ou não? Uma vez que você entendeu a situação da pessoa, você tem que colocar um propósito. Então, fulano, é o seguinte, então o meu propósito aqui é orientar você conforme a palavra de Deus sobre esse assunto. Eu espero que daqui 1, 2, 3 semanas você esteja melhor, você resolva isso e tal. É estabelecer um propósito, um objetivo. Porque aconselhamento não é uma coisa que você vai ficar tratando a pessoa pro resto da vida. É um período que tem um propósito ou um objetivo definido. E aí, o que entra? Estabelecer metas alcançáveis. Vocês já perceberam como que o ser humano gosta de colocar metas inalcançáveis? Já perceberam isso? O camarada fala assim: esse ano de 2024 eu vou começar a ler a Bíblia, mas eu vou ler bem bastante. Eu vou ler a Bíblia inteira em 3 meses. Vai nada. Tá com 10 anos de crente, nunca leu a Bíblia inteira uma vez. Com 10 anos de crente, vai ler com 3 meses? Vai nada. Metas inalcançáveis, metas impossíveis. Olha, nunca guardei um cascai, esse ano eu vou guardar 50 mil. Vai nada. Se guardar 1000 já é milagre. Vai nada.
metas inalcançáveis, impossíveis. No aconselhamento, gente, nós temos que trabalhar com metas alcançáveis. Por exemplo, a pessoa chegou extremamente ansiosa, desesperada, preocupada. Qual que é a primeira meta? Ouvir a pessoa e tentar acalmá-la. Então, a primeira meta que eu vou colocar aqui para ajudar o Joãozinho. Mostrar para ele a necessidade dele confiar em Deus, pedir para ele ficar um pouco mais tranquilo, manter contato com ele para saber se o dia a dia dele deu uma acalmada, tal. São metas alcançáveis, metas que estão mais próximas. E isso é importante de se fazer em todas as áreas da vida. Ah, irmão, é legal trabalhar com meta. Claro que é legal. A meta incentiva você a fazer alguma coisa ou ajudar alguém. Mas tem que ser metas alcançáveis. Metas que estão próximas. E aí algumas técnicas que o livro coloca para nós que o conselheiro cristão precisa desenvolver para que o aconselhamento seja eficiente. Sinceridade, ser sincero, jogar limpo com a pessoa. Empatia, que nós já falamos. Atenção e ouvir, porque não adianta dizer que está prestando atenção se não ouvir. E não adianta só escutar a pessoa. A pessoa fala, aí a gente está pensando em outra coisa. Isso é só escutar. Não, nós devemos prestar atenção e ouvir. Filtrar o que estamos ouvindo. Será que isso é verdade? Será que isso não é verdade? Essa pessoa está falando de outra. Será que a outra tem a mesma versão? Será que isso é isso mesmo? Vamos chamar a outra pessoa, vamos ouvir a outra pessoa. Isso é tão bíblico que Jesus coloca isso. Se você viu o teu irmão, sabe do teu irmão fazendo algo errado, vá até ele, confronta. Se ele não confessa, você chama 2 testemunhas, vai até ele com as 2 testemunhas, confronta. Se ele não confessar, aí Jesus disse: o problema é dele, você livrou a tua mão. Isso é o que? É filtrar as coisas. Irmãos, é extremamente difícil de aconselhar e trabalhar com pessoas que acreditam em tudo que ouve. É difícil, não é? É muito difícil. Ó, falaram para mim, falaram que você isso, falaram que você aquilo. Sabe o que eu acho mais interessante? Falaram nunca tem nome. Falaram não tem endereço, falaram não tem celular, falaram, você nunca sabe quem falou, para poder ir lá confrontar a pessoa, só sabe que falaram. Agora, irmãos, se você e eu for acreditar em tudo que as pessoas falam, nós vamos ficar loucos. Você quer ver um exemplo? Você liga a TV, aí num canal falaram que o Hamas... Pode até ser que o vídeo do YouTube caia por causa disso. A hora que eu postar lá. Falaram que o Hamas não é terrorista. Quem falou? O Lula. Tem 34 brasileiros lá na faixa de Gaza esperando para vir embora. Israel não libera. Por que não libera? Eles não falam. Mas provavelmente está enrolando para liberar. Porque o Brasil não reconhece o Hamas como terrorista. É só um grupo. São 5 países que tem pessoas lá esperando o avião chegar para ir embora e eles não liberam. E são os 5 países, acho que é Rússia, China, Brasil, Espanha e Noruega, que os líderes do país disseram que o Hamas não é grupo terrorista. Então, falaram num canal de TV que o Hamas não é terrorista. Aí você vai para o outro, falaram que é. Aí você liga a TV, falaram que Israel fez o que não devia. Você vai para o outro, falaram que Israel está certo. Se a gente for ouvir as coisas, tudo o que falaram e não filtrar, nós vamos ficar doido. Nós vamos ficar maluco. Então nós temos que ter um filtro. O que está sendo falado, quem falou, por que falou. Será que essa história bate? Ou estou aconselhando alguém. Ele contou essa história, guardei.
Daqui um tempinho, ou no próximo dia, eu vou pedir para ele contar a história de novo. Porque a mentira sempre é assim. Um dia o camarada foi para Jales, mas foi por Meridiano. Outro dia ele foi para Jales, mas foi por Ooroeste. Outro dia ele foi para Jales, mas foi por Duas Pontes. A mentira sempre é assim. A mentira nunca é contada sempre da mesma forma e da forma ali correta. A mentira sempre vai se bagunçando. Então o conselheiro ele pode fazer isso. Ah, fulano contou essa história. Semana que vem vou pedir para ele contar de novo. Aí ele vai e conta diferente. Você já filtrou. É mentira, é rolo. Deixa eu fazer uma pergunta aqui sobre o 2, 4, que diz assim, porque Gaza será desamparada e Asquelon assolada. Fala sobre a Gaza. Não pode. Gente, olha só. Legal que o Bruno perguntou isso. Todo pregador, ensinador, que se diz conhecedor da escatologia, que tiver usando esses textos bíblicos que falam de Gaza e aplicando para Gaza de hoje, você exclui, para de seguir, para de ouvir, porque ele está a um passo de ser um herege, um falso profeta. Gaza na Bíblia não tem nada a ver com Gaza hoje. Gaza na Bíblia era a capital dos filisteus. Gaza era o nome de uma cidade que era a capital dos filisteus, que não era onde é a faixa de Gaza hoje. Todo pregador, todo pastor, todo falso estudioso de escatologia, que vocês virem falando essas coisas, abandona, para de seguir, para de ver. Por quê? Nesses períodos de guerras, de problemas mundiais, o que as pessoas querem? Respostas. Todo mundo quer respostas. E aí eles pegam a Bíblia, retiram um versículo do contexto, sangra o texto bíblico para dizer, ó, tá aqui. O povo ficou falando que a guerra de Rússia e Ucrânia era Gog e Magog. Quem aqui não ouviu isso? Gente, Gog e Magog é a última guerra que vai existir no fim do mundo para inaugurar novo céu e nova terra. É depois até da guerra do Armagedon. Mas não, pegaram o Gog e Magog e falaram, ó, tá na Bíblia. O que tá na Bíblia é que antes da vinda de Jesus as guerras vão aumentar, as pandemias vão aumentar, os terremotos vão aumentar, as catástrofes vão aumentar. Isso aí são sinais dos fins dos tempos. Isso é fato, sinais dos fins dos tempos. Mas querer pegar esses textos bíblicos é sangrar a Bíblia para arrumar seguidor, infelizmente. Pessoal, para a gente fechar, depois de filtrar as coisas, responder, é importante que o conselheiro cristão, ele apresente respostas para a pessoa aconselhada, apoiar quando a pessoa precisa de ajuda, encorajar quando a pessoa precisa tomar uma decisão importante, encorajar a pessoa e, por fim, irmãos, ensinar. Adianta você ajudar alguém 2 meses, encontrando a pessoa uma vez por semana, aconselhando, orando por ela. No final você despede ela e não ensinou o que ela tem que fazer dali para frente? Não adiantou. É como você passar o metiolate no ralado do menino e não dizer assim para ele, ó, meu filho, agora você anda mais devagar nessa bicicleta. Não ensinar ele a frear. Você ficou ali 1 semana curando a ferida e na hora de soltar ele de novo, você não deu ali 1 grau no freio ali da bike do menino. Ele vai machucar de novo, sim ou não? Vai, inevitável. As mães ficam loucas e os pais riem e passam mentiolate. Mas, irmãos, no aconselhamento funciona assim. A gente ajuda, vai tratando, vai auxiliando, vai dando uma mão e quando a pessoa está bem, nós ensinamos o caminho correto para que ela siga dali adiante e não precise nunca mais ali de tratar aquelas coisas que já foram resolvidas. Amém?
Deus abençoe, em nome de Jesus. Fechamos aí a unidade.